Em nome de Jesus. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu queria trazer uma palavra breve aqui, para que nós possamos ter mais intimidade com Deus, para que você possa ter mais intimidade com Deus e para que você possa saber quais são os propósitos de Deus para com você, para conosco, né? Meditando nisso, eu tive pensando assim, nós fomos planejados, preparados por Deus para sermos adoradores de Deus, para agradar a Deus. Deus nos fez para sermos adoradores dele, para agradar a ele. Tanto que lá em Isaías 61, 3b, a palavra fala assim, 3b, a fim de que se chamem árvore da justiça e plantação do Senhor. Nós somos árvore da justiça e plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então, se você tem essa humildade para entender isso, que tudo é para a glória de Deus, fica fácil você se humilhar na presença dele. Se você é orgulhoso, se você é soberbo, então você tem uma certa dificuldade para entender isso, né? O segundo propósito, é claro que eu estou aqui falando, não é necessariamente as ordens, tem vários versículos que falam sobre isto, mas o segundo propósito, eu meditando nisso, é que para nós possamos ser parte da família de Deus. Deus tem uma família, Deus tem um reino, e Ele quer que nós venhamos a fazer parte desse reino. E para fazer parte desse reino, tem critérios, tem norma, né? Ele já nos deixou a palavra, já nos deixou o evangelho, para que nós começamos a nos familiarizarmos com a tua vontade, com a tua palavra. Não adianta você falar assim, eu acho assim. Eu tenho muitos amigos que eu acho engraçado, até dou risada. Não, eu penso assim, minha opinião. Até falei esses dias para um amigo meu, ele falou, eu acho assim e tal. Aí fica parecendo como Nicodemos, né? Que Jesus fala com ele, já até gravei um vídeo a respeito disso. Então assim, o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós herdamos dos nossos pais, não importa. O que importa é o que está na palavra, né? Então assim, eu já tive discussão com algumas pessoas, falando assim, mas está na Bíblia? Pessoas sérias, né? Não as querendo desvalorizar ninguém, desprezar ninguém, pessoas sérias, mas que vêm falar algumas coisas, católicos, evangélicos, não importa. Eu falo assim, mas isso está na Bíblia? Mas você não pode levar tão a sério. Como assim? Não posso levar a Bíblia a sério, eu vou levar então quem a sério? Então, voltando aqui para o segundo propósito, para que possamos fazer parte da família de Deus, oh, que honra, oh, que privilégio. Por isso que Ele já deu o Filho dele por nós, para morrer por nós. Lá em João 15, 5, Jesus ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Né? Se você não estiver enxertado em mim, não dareis frutos. Não vou voltar lá, mas nós temos que estar enxertados na videira verdadeira. Nós temos que estar conectado à videira. Como que um galho, por exemplo, você pega um pé de laranja, um pé de limão, uma fruta qualquer, e você arranca o galho e deixa ele de lado ali. O que vai acontecer com aquele galho? Ele não vai secar, não vai murchar e não vai morrer? Então assim somos nós. Por isso que nós temos um vazio na nossa alma, no nosso espírito, quando nós estamos desconectados, desligados desta videira. Muitos falam assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou católico, mas eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu conheço de Gênesis a Apocalipse, mas não adianta você estar encostado, né? Muitos estão só encostados, sabe, ali tem uma planta maravilhosa, aí você arranca o galho, encosta ele ali perto, deixa pertinho, eu estou com Jesus, eu estou com Deus, mas se só está perto, você não está ligado à família, você não está conectado à família, por isso que você murcha, por isso que você seca,
por isso que você abandona o Evangelho, por isso que você se afasta, por isso que você não suporta. Por isso, você tem que estar conectado à videira. Não é o Jesus fazer parte da sua agenda. Ah, não, você incorpora Jesus na sua agenda. Não é assim que funciona. Você que tem que ser incorporado a Cristo, você que tem que ser incorporado à agenda de Cristo. A agenda de Cristo é a Bíblia. Você tem que, a Bíblia está dizendo isso, então eu vou fazer isso. Você tem que ser obediente. Você tem que ser obediente. Nosso problema é que nós somos orgulhosos, somos soberbos, e não queremos ser obedientes porque nós herdamos dos nossos pais, né? Então nós somos orgulhosos, não nos humilhamos. E o terceiro propósito é imenso, né? Mas eu estou dizendo 3 propósitos aqui. Seria ser semelhante. Nós somos a imagem de Cristo. Nós somos a imagem de Cristo. Mas nós temos que ser a semelhança dele também. Né? Não adianta ser só a imagem, nós temos que ser semelhante. O que é ser semelhante? É imitá-lo na sua moral, no seu caráter, na sua capacidade, na sua obediência. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Sendo Deus, ele obedeceu ao Pai dele até a morte. Então ele não era só a imagem, ele era também a semelhança do Pai. E assim nós temos que ser. Né? E lá em Colossenses 2,7, a palavra fala assim que nós temos que estar arraigados e edificados neles e confirmados na fé. Nós temos que estar arraigados e edificados nele e confirmados na fé, para que nós possamos ser semelhantes, imitá-lo em todas as coisas, como Paulo, não só a imagem, mas também a semelhança, fazer o que Jesus fez, ou pelo menos tentar, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa alma, o nosso espírito, Ele sabe que nós falhamos, Ele sabe que nós fracassamos, Ele sabe que nós erramos, mas Ele quer que nós venhamos a insistir, a lutar. Então eu queria que você meditasse nessa palavra, ficou um pouco longo, mas que Deus possa te dar sabedoria, te dar discernimento e conhecimento do Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém.